Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Todos sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. É uma alegria imensa poder me unir a você para juntos meditarmos o Santo Evangelho de hoje. Mas para isso, eu quero convidar você, antes de darmos início à nossa meditação, a se inscrever no nosso canal. Isso mesmo, você que ainda não faz parte do nosso canal, da nossa família Mãe de Deus, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like maravilhoso para que este vídeo, para que essa meditação alcance mais e mais almas para Deus. Amém? Hoje nós queremos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Mateus 16, versículos do 13 ao 23. E a palavra de Deus começa dizendo assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: Que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Beije a palavra de Deus em reverência à palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra São João Maria Vianney, patrono de todos os sacerdotes. Hoje no Evangelho Jesus ele nos faz uma pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? É interessante o começo da leitura do Evangelho de hoje, que Jesus ele se retira com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele começa a perguntar para mim, para você, fala assim: Maurício, o que as pessoas andam dizendo que eu sou, né? Imagina você, quando você vai à Santa Missa, você comunga da palavra de Deus, você comunga da Eucaristia e você volta para casa cheio, repleto da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus pergunta: olha, quando você volta para sua casa, né, quando você vai ao seu trabalho, quando você sai de uma Santa Missa, o que as pessoas falam para você que eu sou? E alguns começam a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias, João Batista ou alguns dos outros profetas, né? É interessante essa pergunta de Jesus porque, infelizmente, né, para muitos católicos apostólicos romanos, Jesus é uma energia, Jesus é uma força. Se você perguntar para alguns católicos quem é Jesus, Jesus é uma força sobrenatural, Jesus é um cosmo, Jesus é uma energia, Jesus é um espírito de luz. Então é triste quando nós ouvimos da boca de tantos católicos coisas desse tipo a respeito de Jesus. Mas é interessante essa pergunta de Jesus, porque a pergunta de Jesus, ao mesmo tempo que ela é simples, a resposta ela é muito profunda. Por quê? Para que nós possamos responder quem é Jesus para nós, nós precisamos responder para nós mesmos: quem eu sou? Eu preciso ter essa resposta no meu coração. Para que eu consiga responder quem é Jesus para mim,
eu preciso ter a resposta de quem eu sou para Jesus, né? E quem sou eu? Porque a partir do momento que eu entendo, assumo a minha identidade de cristão, de batizado, eu consigo responder profundamente essa pergunta de Jesus. Por quê? Quando Jesus pergunta para mim, para você, e vós, você que está acompanhando esse vídeo, essa meditação, quem é Jesus para você? E vós, quem dizeis que é Jesus? Meu irmão, minha irmã, para que nós possamos responder a essa pergunta de Jesus, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e descobrir qual é a minha relação com Jesus. Por quê? Se você perguntar para algumas pessoas, é óbvio que ela não vai dar esse tipo de resposta, mas é claramente visível na vida dessa pessoa que Jesus, para muitos católicos, é um agiota. Nossa, Maurício, que pesado. Sim. Por quê? Porque quando tudo está bem, nós não precisamos de Cristo, não vamos para a igreja, nem nada. Mas quando o calo aperta, a dívida vem, a situação vem, as tempestades se levantam, rapidamente nós lembramos que temos um Senhor e um Deus. O que nós fazemos? Vamos até a igreja, fazemos um monte de promessa, que se Cristo conseguir a graça que eu preciso, eu vou fazer isso como se aquilo que eu faço pagasse a graça de Deus, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta para mim e para você hoje, e vós, quem dizeis que eu sou? E aqui fica uma meditação para você. Como tem sido a sua relação com Jesus? Como tem sido a sua intimidade com Jesus? Porque o Evangelho diz que Jesus tomou os discípulos à parte, ou seja, chamou um lugar à parte, privado, e falou assim, deixa eu perguntar para vocês, na casa de vocês, o que as pessoas dizem que eu sou? E alguns começam a dizer, né? Nós podemos dar essa resposta para Jesus, mas Jesus ele vai e encurta a pergunta. Tá bom, vamos lá, vamos deixar esse povo de lado, esse povo que não caminha comigo, que não vai na missa, que não participa da liturgia, que não comunga da palavra, que não comunga da Eucaristia, que não tem vida sacramental. Vamos tirar esse povo de lado e vamos pegar vocês que são católicos, apostólicos, romanos, praticantes, né, que rezam o rosário, que rezam o ofício, que vão na missa todo domingo, que tem comunhão diária, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus ele encurrala a gente com essa pergunta. E quando nós olhamos para dentro de nós e nós percebemos como anda a minha relação com Deus, será que eu ainda tenho intimidade com Deus? E aqui fica essa meditação para você no dia de hoje. Mas vamos dar continuidade, né? Quando Jesus faz essa pergunta, os discípulos silenciam. E aí vem Pedro, o primeiro papa da igreja, o primeiro chefe da igreja de Cristo, tomado pelo Espírito Santo, professa a fé que nós professamos em toda Santa Missa, quando rezamos o creio. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é interessante essa profissão de fé, ela é tão autêntica, ela é tão verdadeira, que ela tem um selo da Santíssima Trindade. Por quê? Quando Pedro diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz o quê? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Pai revelou, o Espírito Santo impulsionou a profissão de fé de Pedro em Jesus Cristo e Jesus assinou embaixo dizendo assim, realmente você está certo. Ou seja, a profissão de fé de Pedro, ela tem completa presença da Santíssima Trindade nessa profissão. E é interessante que Jesus ele continua falando com Pedro. Após Pedro professar a sua fé em Jesus como Filho de Deus, como Messias, né, como Salvador, como Filho do Deus vivo, Jesus continua dizendo, Simão, tu és Pedro, tu és pedra, tu és Cefas, pedra viva, né? E sobre ti, Pedro, ser humano, falho, miserável, construirei a minha igreja e as portas do inferno nunca poderão prevalecer sobre ela. Olha que belo isso. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que sobre a igreja de Cristo, nós vamos mergulhar um pouco nesse mistério, nessa beleza do que é a igreja de Cristo, e realmente a igreja católica é a igreja de Cristo. Nós vamos entender isso logo mais. Mas Jesus, ele libera uma promessa, que nós precisamos gravar isso na mente, não somente, mas no nosso coração também. Porque há uma promessa de Deus sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, eu edificarei a, artigo definido, minha, pronome de posse, igreja.
ou seja, universal, né? Tu és espelho, sobre ti edificarei a minha igreja. E aí vem a promessa: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que isso tem a ver com a minha vida, meu irmão, minha irmã? Tudo o que Jesus está querendo dizer com essa promessa para mim e para você. Tudo. Nós precisamos entender que, imagina aqui, a igreja de Cristo e aqui a promessa de Jesus, né? Sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ela quem? Igreja. Ou seja, há uma promessa de Deus que cobre, que reveste a igreja. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Não existe católico não praticante. Meu irmão, grava isso. Católico não praticante não é fé. Católico não praticante não é doutrina. Católico não praticante não é religião. Ou seja, ou você é ou você não é. Não existe católico que diz assim: ah, eu sou católico, mas eu não vou na missa. Você não é católico. Ah, eu sou católico, mas eu não me confesso porque o padre é mais miserável do que eu. Você não é católico. Ah, eu sou católico, eu vou todo ano na Aparecida, mas não participa de uma missa, não tem vida sacramental, não se confessa, não tem vida de oração. Você não é católico. Simples assim. Coloquemos os pingos nos is. A promessa de Deus é sobre a igreja, ou seja, se eu estou inserido na igreja, eu estou dentro da promessa. Católico fora da igreja é católico fora da promessa. Você entendeu? Católico ou é praticante ou não é católico. Se você pergunta para um judeu: você é judeu? Sou judeu e vivo as leis do judaísmo. Não existe judeu não praticante. Ah, eu sou católico, mas eu rezo de vez em quando. Às vezes, quando na telha eu vou lá e me confesso. Você não é católico, você é um admirador da fé católica. Amém? É interessante nós entendermos, e aí muitas vezes nós somos questionados por alguns irmãos separados. Ah, mas onde está na história da igreja, onde está na Bíblia? Um irmão mesmo uma vez me questionou, falou assim: mas onde está na Bíblia que Cristo construiu, fundou uma igreja? Bom, o fundamento bíblico está aqui. Mas quem disse que a igreja católica é a igreja de Cristo? Bom, como muitos irmãos não têm tradição, aliás, eles não têm tradição nenhuma, somente a igreja católica tem a tradição apostólica. A palavra católica, para nós entendermos quando surgiu a palavra católica, primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra católica, amém? A palavra católica, ela vem do grego e significa católicos, que significa aquilo que é conforme um todo. Ou seja, a igreja católica é aquela que guarda o tesouro da fé, que guarda a tradição apostólica. A igreja católica é aquela que tem um todo, ou seja, ela não exclui nenhum sacramento, ela tem todos os sacramentos, ela tem todos os sacramentais. E nós somos felizes, meu irmão, minha irmã, por sermos católicos. Por quê? Porque na igreja católica nós temos todos os elementos salvíficos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que belo isso! Dentro da igreja católica nós temos todos os elementos salvíficos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez uma mulher chegou para o arcebispo dos Estados Unidos, Fulton Sheen, e disse assim: eu não vou na igreja porque na igreja só tem ladrão, só tem mentiroso, só tem gente safada, adúltera. Ele disse assim: seja bem-vindo, ainda temos vaga. Olha que belo, né? Essa é a igreja de Cristo, meu irmão. Ela é formada por pessoas falhas, miseráveis, mas Deus quis fundar a sua igreja, instituir a sua igreja, através de Pedro, primeiro papa, primeiro chefe da igreja católica. Mas eu vou trazer para você um dado da tradição da igreja, um dado histórico, a tradição da igreja, onde surgiu a palavra católica que nós temos hoje para se referir à igreja de Cristo, amém? A palavra católica, ela foi aplicada a primeira vez à igreja de Roma no século II, no ano 110, por Santo Inácio de Antioquia, bispo da igreja. Em um dos seus escritos ele diz assim: aonde está Jesus, aí está a igreja católica. Isso foi no ano 110, né? No século II, ou seja, no início da igreja de Cristo, já se tinha ciência e já se professava a igreja de Cristo como igreja católica, ou seja, universal, aquela que tem um todo, que ela é completa, que ela engloba tudo, os tesouros da fé, a tradição da igreja. Amém? Mas para nós entendermos assim, mas qual o requisito, quais os critérios para que eu possa discernir realmente que a igreja católica é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, sendo que a gente viu uma imensidão
né, de igrejas por aí. Vou contar uma história para vocês que é um fato verídico, né? É um relato histórico que você vai entender por que a Igreja Católica é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo. E esse irmão de Napoleão, ele queria se divorciar. E na época, quem estava no papado era o Papa Pio VII. E ele disse o quê? Eu vou até o Papa, digo para ele que eu quero me divorciar e eu vou falar que eu quero uma carta de divórcio. E Jerônimo, todo pomposo, por se achar, né, por ser irmão de Napoleão, né, grande imperador, falou assim, eu vou lá, o Papa vai me dar, porque eu sou irmão de Napoleão. Quando Jerônimo ele chegou ao Papa Pio VII, disse assim, eu quero me divorciar e quero que o senhor me dê a carta do meu divórcio. No que ouviu essas palavras, o Papa Pio VII virou para Jerônimo e disse assim, o que Deus uniu, o homem não separa. E em 1809, ao saber que o Papa recusou, né, o pedido do seu irmão Jerônimo, em 1809, Napoleão Bonaparte manda prender o Papa Pio VII e este ficou preso durante 13 anos, isso mesmo, Napoleão mandou prender o Papa Pio VII, que ficou preso por 13 anos por ter negado o divórcio ao seu irmão Jerônimo. Diante dessa situação, um general do exército de Napoleão chegou até ele e disse assim, Imperador, funde uma igreja para que nós possamos seguir e adorá-lo. E Napoleão vira para este general e diz assim, olha, eu posso fazer muitas coisas no mundo, mas fundar uma igreja eu não posso. Para se fundar uma igreja, precisa de duas coisas. Primeiro, morrer na cruz. Segundo, ressuscitar. Primeiro, morrer na cruz eu não quero. Segundo, ressuscitar eu não posso. A igreja luterana foi fundada por Martinho Lutero, um monge agostiniano, em 1517 em Wittenberg, na Alemanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja anglicana foi fundada pelo rei Henrique VIII em 1534 na Grã-Bretanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja presbiteriana foi fundada por John Knox em 1567 na Escócia. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A igreja adventista do sétimo dia foi fundada por Ellen White em 1844 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911 em Belém do Pará, no Brasil. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por MacPherson em 1923 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Deus é Amor foi fundada por Davi Miranda em 1962 em São Paulo. Não morreu na cruz e não ressuscitou. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Edir Macedo, defensor do aborto, em 1977 aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Nós respeitamos todas as pessoas que pertencem a outras comunidades cristãs, mas nós católicos podemos adorar o fundador da nossa igreja, porque ele morreu na cruz e ressuscitou. E disse a Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre ti eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno jamais poderão prevalecer sobre ela. Cristo só fundou uma única igreja, e essa igreja está de pé até hoje, há 2022 anos. Amém? Hoje nós comemoramos o dia de São João Maria Vianney. E qual a importância de um sacerdote numa paróquia? São João Maria Vianney era um pároco de quase nada inteligência, muito simples, sem intelecto nenhum, foi reprovado muitas vezes no seminário por não ter intelecto algum, né? O latim era uma língua que dificilmente conseguia entrar na sua mente, mas com a ajuda de outro pároco ele foi estudando, foi aprendendo, até que ele se apegou fortemente a Nossa Senhora e conseguiu ser inserido no seminário. Mas ao mesmo tempo que São João Maria Vianney, conhecido como cura d'Ars, ou seja, cura, pároco, Ars é a cidade da França, ou seja, o pároco de Ars. Ao mesmo tempo que ele não tinha o intelecto, era um homem de uma vida inteiramente piedosa, tinha uma vida de oração tremenda, tinha uma vida de penitência profunda. Tanto que a vida de oração e penitência de São João Maria Vianney converteu uma cidade inteira que estava mergulhada no pecado. E hoje nós queremos pedir a intercessão de São João Maria Vianney para que nós possamos ter vocações santas. Estamos no meio das vocações. Peçamos a intercessão de São João Maria Vianney para que possamos ter sacerdotes santos,
para que os nossos párocos tomem consciência que eles vivem e agem em persona Christi, que pela intercessão de São João Maria Vianney, nós possamos ter sacerdotes que busquem as coisas do alto, nós possamos ter sacerdotes que consumam sua vida pela salvação das almas, que caminhem as almas, as suas ovelhas, o seu rebanho para a santidade. É interessante quando São João Maria Vianney ele tem essa vida profunda de santidade, tremenda de santidade, e constantemente ele era atacado pelo demônio. Chegou um ponto do demônio colocar fogo na cama de São João Maria Vianney, mas nenhuma investida de Satanás era capaz de parar esse homem, porque ele tinha um amor tremendo por Jesus e pela Santíssima Virgem Maria, e a vida de oração e penitência esmagaram a cabeça de Satanás e converteu uma cidade inteira. Que por intercessão de São João Maria Vianney possamos ter sacerdotes que desejem ardentemente a santidade, que possam semear a santidade no coração de suas ovelhas. Que por intercessão de São João Maria Vianney abençoe-nos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.